Amados, eu convido que leiamos os 3 primeiros versículos do livro de Apocalipse. Então, que você abra lá em Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, e que todos os que estão ouvindo acompanhem, porque uma das bem-aventuranças é sobre aqueles que leem. Então, assim diz a palavra: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem e as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Vamos orar a Deus mais uma vez? Senhor, ilumina-nos mente e coração. Estenda a tua mão, Senhor, pedimos, e acolhe, abençoa, proteja a todos aqueles que estão debaixo de tribulação, de angústia, que sejam livrados. Que o Senhor lhes envie os seus livramentos e abençoe aqueles que têm pedido diante do teu trono as bênçãos que eles têm pedido. E pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ilumine enquanto estudamos a tua palavra e abençoe a cada lar que está ligado com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, para serem, Senhor Deus, abençoados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Apocalipse é um livro que nós temos tido bastante controvérsia em relação a ele. É interessante, só para mencionar algumas delas, que o nosso reformador João Calvino não escreveu uma linha de comentário sobre Apocalipse. Ele até cita textos de Apocalipse nos seus livros, nos seus comentários, mas Apocalipse não recebe um comentário. E juntamente com a primeira e segunda carta de João, são as únicas cartas que ele não comenta. Na sua vida ele não escreve um comentário sobre isso. Isso não pode não querer significar grande coisa, já que Calvino era muito respeitoso com as Escrituras e certamente não se arriscou de fazer nenhuma colocação, nenhuma asseveração que pudesse mais tarde prejudicar a igreja. É interessante que não foi a mesma postura de Martinho Lutero. Martinho Lutero já dizia com toda franqueza que este livro não acrescenta nada à vida cristã, ele desprezava esse livro, ele dizia que deve ser colocado como um livro secundário, como um livro não tão importante, porque ele não traz nenhum benefício. Esse era o pensamento de Martinho Lutero. E nós? Porque é importante que postura você vai tomar diante desse livro. Eu quero dizer a você, em primeiro lugar, que é uma pena que Martinho Lutero tenha tomado essa posição, porque esse livro está carregado de importância. Só nesses 3 primeiros versículos que lemos, já percebemos a importância que Deus quer que você e eu demos a Ele. E hoje vamos falar muito mais de benefícios de uma postura correta diante de Apocalipse. A primeira coisa é que ele diz que é uma revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é que está concedendo essa revelação, com um bom propósito para a igreja. É interessante que a palavra revelação escrita aqui é Apocalipse, exatamente, que dá nome ao livro em português. Nós, na verdade, usamos para esse livro o seu nome grego. Apocalipse é uma palavra grega, enquanto que nos Estados Unidos é usado o termo revelação. Toda a versão inglesa traz com o nome de revelação. Revelação é uma boa palavra para traduzir Apocalipse. E assim que aqui o Almeida começa, a revelação de Jesus Cristo. É interessante que essa palavra apó dá a ideia de tirar. E lipto é o verbo, é o véu. E daí vem o verbo, o termo apocalipse, que é tirar o véu, revelar, né? Tirar o véu, ou develar, tirar o véu para que você possa enxergar. Então o nome Apocalipse de João tem esse nome. João é o escritor dele. Mas é interessante que a maior parte do livro, praticamente o livro todo, excetuando alguns comentários que fazem moldura para todo o cenário,
é interessante e importante que você veja que é uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João através de Jesus. Então, é uma revelação que vem do próprio Jesus, certo? Por isso não pode ser desprezada. É uma revelação, João diz, sobre as coisas que em breve hão de vir. Depois nós vamos falar a respeito das correntes, mas imediatamente isso já faz do livro um livro importante. Deus revela à sua igreja coisas através do apóstolo João. E entrega essa revelação foi dada por Deus Pai, a Jesus Cristo. E João é aquele que escreve. A caligrafia do livro original é a de João. João é o autor do livro, porém esse é o livro que nós podemos dizer é um livro do Senhor Jesus Cristo, porque ele está revelando e falando à sua igreja. João é o intermediário, é aquele que vai escrever. Diferente da carta de Paulo, que foi inspirada, diferente das cartas de Pedro, e vai por aí afora Tiago, essas cartas são inspiradas. Aqui, além da inspiração sobre João na hora de escrever, ainda tem uma revelação para João. É Jesus que está falando com a sua igreja, praticamente pessoalmente. João está exilado na ilha de Patmos. Isso é uma punição por ele ser cristão, porque a igreja da época de João, que se calcula que foi escrito aqui Apocalipse em 96 depois de Cristo, que caracteriza o final do império de Domiciano. Domiciano desenvolve uma perseguição tão dura na igreja que é o cálculo que se faz, porque isso era uma característica da perseguição que ele fazia. Em vez de matar os perseguidos, ele exilava a liderança, para que João não se transformasse num mártir, uma vítima, alguma coisa assim. João foi levado preso à ilha de Patmos, que fica no Mar Egeu. O Mar Egeu separa a Turquia do continente. A Turquia está na Ásia, e aí a Turquia moderna. Na época não existia esse nome Turquia. E é que separa, esse mar separa do continente grego, certo? Dos Balcãs. Então há uma separação, e ali no meio fica a ilha de Patmos, no meio de muitas ilhas. E no continente, quase que na margem, estão essas cidades: Esmirna, Pérgamo, Éfeso, Tiatira, Laodiceia. Elas estão praticamente margeando o que é a moderna Turquia hoje. Então, João está escrevendo a essas igrejas porque Jesus lhe mandou que escrevesse. Esse que é a temática. E fala a respeito de João, notificou o anjo, o mensageiro de Deus, notificou ao servo João. Então João foi avisado, ele foi informado, e aí ele diz no verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então ele está dizendo que ele escreve o que ele vê, mas ele não tem controle sobre as visões. E esse livro até é surpreendente mesmo, porque em vez de seguir um curso normal de uma narrativa, na verdade essa narrativa é cercada de coisas extraordinárias, de visões que João teve e por isso escreveu. Um livro apocalíptico que João se baseia muito, tem uma ligação com esse livro, é o livro de Daniel. Daniel, você pode ver que ele tem algumas narrativas a respeito das perseguições que os judeus estavam sofrendo, e parte do livro, ali a partir do capítulo 5 de Daniel, Daniel começa a falar de visões que ele tinha, não só dele, mas também dos próprios imperadores que Deus dava a conhecer a história. É interessante observar nessa ótica. Então nós temos alguns apocalípticos no Antigo Testamento. Eu poderia incluir o livro de Ezequiel, que é um livro cheio de visões, e também o livro de Zacarias, também tem muitas visões. São livros que são considerados, se não todo, com trechos apocalípticos. Então é escrito um apocalipse. Apocalíptico é um gênero literário hebreu. Há muitos livros que não entraram na Bíblia por não serem inspirados e que o judeu deixou de fora do seu cânon,
e que são chamados livros apocalípticos, que foram escritos no período interbíblico e também contemporâneos do Novo Testamento. Havia lá gente que dizia ser profeta e escrevia livros, nem sempre recebidos. Os recebidos são esses que eu citei a você, que é o livro de Daniel, Ezequiel e Zacarias, que tem as características. Vocês vão ver muita semelhança com a linguagem de João. Então João está fazendo um trabalho correspondente. E por ser um livro extraordinário, ser bem diferente dos evangelhos, qual que é a nossa postura diante dele? Devemos, como o Lutero disse, considerar como secundário? João disse que não. Então ele escreve aqui que bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, a primeira postura que temos que ter diante do Apocalipse, é verdade que temos várias escolas de interpretação que tentam entender o livro de Apocalipse. Porém, nosso desafio não é esse. Aqui está dizendo bem-aventurado. Então, perde uma bem-aventurança quem despreza e não lê esse livro por considerá-lo ou difícil, de difícil interpretação, de difícil entendimento, ou desprezam esse livro por considerá-lo inferior. Na realidade, é uma revelação de Jesus Cristo e que ele está dizendo que são felizes. Bem-aventurado tem esse significado, afortunado. Numa linguagem bem pobre, no português eu podia dizer um sortudo, né? Que é como nós chamamos uma pessoa que as coisas começam a dar certo. Então aqui diz que bem-aventurado, afortunado, abençoado, é uma palavra que usa mais no meio evangélico, mas nós poderíamos dizer aqui feliz. Feliz. A felicidade é daquele que lê as palavras escritas nesse livro. Então nós percebemos que é um livro para gerar felicidade em você. Não lê-lo é não obter essa felicidade, não só pelas revelações escritas, mas porque Deus abençoa quem lê. É interessante que esse ler aqui, ele tem um significado literal de ser uma leitura em voz alta, porque é assim que geralmente o hebreu lê as escrituras, e João é hebreu. Então, lendo as escrituras, recitando o que está sendo lido. Significa que quem está à sua volta não só sabe que você está lendo a revelação de Deus, como também aqueles que estão à sua volta estão sendo edificados. A palavra está chegando a ele. Então, felizes os que leem. Vamos lembrar que nessa época, muita gente não era alfabetizada. Então, quando você lia em voz alta, você beneficiava alguém que não conseguia ler, que a passagem era inacessível para ele. É curioso que na época da Reforma, isso eu ouvi de um pedagogo não cristão, numa entrevista, ele disse que todo o sucesso do norte da Europa, dos nórdicos, dos ingleses, tudo foi por causa do protestantismo. Porque o protestante considerava, depois da reforma de Lutero, Calvino, consideravam, enquanto que no sul ali, Itália, Espanha e França, o cristianismo dominante, que era o católico romano, entendia que haviam duas classes de pessoas. O ensino para os nobres devia ser revelador e aprofundado, e o ensino para as classes baixas, para os plebeus, deveria ser um ensino de baixa qualidade. Era esse o pensamento para manter o povo ignorante, porque um povo informado é um povo perigoso. Então, daí a ideia que se tinha no sul. No norte da Europa, e o que influenciou depois, mais tarde, Estados Unidos e Canadá, foi a ideia, vamos lembrar que o México, nem tanto, apesar de estar na América do Norte, o México é um dos maiores países católicos do mundo. Então, Estados Unidos e Canadá foram influenciados pela Europa. E na Europa foi considerado, nesses países, a importância de alfabetizar as pessoas para que elas pudessem ler as Escrituras. Né? Aí, às vezes, você escuta falar do apartheid e recrimina, mas por que aconteceu o apartheid lá e não aqui no Brasil? No Brasil aconteceu meio que na surdina. É porque nós matamos praticamente todos os índios do Brasil. Quando chegamos aqui, os portugueses, os colonizadores, exterminaram, fizeram um genocídio. Enquanto que na África do Sul, eles foram colonizados por ingleses,
Certa época foi portugueses, depois ingleses e depois holandeses. E tanto o inglês quanto o holandês são protestantes e eles tinham a ideia de preservar os negros e não só isso, dar escolas e ensiná-los a ler e evangelizá-los. Resultado, homens profundamente cultos que influenciaram o povo para tirar o domínio branco do governo e colocar um governo negro. E aí você conhece alguns nomes como Stephen Biko e Desmond Tutu e principalmente o Nelson Mandela, que eram homens cultos porque o negro recebeu da parte dos holandeses especialmente alfabetização e livros para que ele não fosse meramente um escravo. E foi essa politização que fez com que acabassem com o apartheid lá na África do Sul. Então, o que aconteceu no Brasil, não tivemos muitos índios que sobraram para serem alfabetizados e para tomarem conta do país deles, né? A não ser aquilo que foi preservado no nosso sangue. Eu tenho sangue, tenho ascendência indígena também, então a população brasileira está dessa forma com essa raça preservada de certa forma. Por outro lado, ela foi exterminada. Mas o que nos importa aqui é que diz que quem lê já está sendo bem-aventurado. Quem lê em voz alta, quem lê para os outros ouvirem e também quem lê para si. Notem que não há momento nenhum uma bem-aventurança para quem entende o livro. Diz aqui para quem lê. Não só quem lê. Digamos que a pessoa seja analfabeta, precisa que um outro leia para ele, um outro da igreja. E é exatamente aqui que está a segunda bem-aventurança, aqueles que ouvem a palavra. Aí a ideia de ouvir inclui a ideia de atender. Se eu estou interessado em ouvir, ouvindo a palavra de Jesus, é praticamente irresistível para mim, eu vou seguir o que o meu mestre está ensinando. E vou ser consolado, porque o objetivo desse livro principalmente é consolação. Então vejam o que está sendo dito aqui. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, e as palavras dessa profecia, e continua dizendo, e aqueles que guardam as coisas que estão nelas escritas. Esse guardar, o primeiro imediato raciocínio nosso vai para memorizar, guardar no coração. Não é bem esse o sentido, e muito menos guardar numa gaveta, né? Como outros praticam isso, de guardar a Bíblia na gaveta. O Apocalipse é para ser guardado, aqui é o sentido de você guardar ovelhas, do vigia que guarda a cidade. Você vai ter uma vigilância para que ninguém transgrida e que vai preservar, você vai preservar essas palavras. Jesus dizia isso, aquele que permanecer na minha palavra será livre. Então aqui agora continua sendo palavra de Jesus, que João transcreveu as visões que Jesus lhe dava a ele e as coisas que Jesus lhe falava. Então é importante você ver que é a palavra de Jesus. E eu queria encerrar lendo a última coisa que ele diz aqui, porque o tempo está próximo. Tá? Na verdade, eu não compartilho de algumas escolas, até porque elas são contraditórias, não dá para você fazer parte delas. Mas é uma corrente que lê Apocalipse como um livro futurista. Tudo que está aqui não tem a ver com a época que João vivia, tem a ver com o futuro. As coisas estariam acontecendo hoje. Essa escola é bastante deficiente e é incoerente, porque fica evidente quando João escreve para as 7 igrejas, que ele está pastoreando essas igrejas daquela época. Então você não pode desprezar o aspecto histórico dela. Então não é meramente o futuro, mas sim algo que está presente, é uma consolação para aquele povo que perdeu o apóstolo João. Possivelmente nessa época ele era o último dos apóstolos vivos e foi arrancado da igreja e mandado para uma ilha. E ele não tinha como chegar, não havia contato entre ele e a igreja, a não ser que ele escrevesse a carta e mandasse pelo barqueiro que vinha possivelmente trazer mantimento, supervisionar. Então João devolvia, mandou carta às 7 igrejas. É importante que você veja isso. Então que João tem sim uma mensagem para a igreja da época que estava sendo duramente perseguida no final do governo de Domiciano.
O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram perseguidos antes e foram mortos na época da perseguição de Nero. Um dos sucessores de Nero foi Domiciano, e Domiciano estava então aniquilando, ou tentando aniquilar a igreja do Senhor. A igreja perseguida recebe essa mensagem. Então, nós podemos dizer que Apocalipse não é uma mensagem atemporal. Tem a corrente preterista que acha que é só para o passado que serve. Não é assim. A nossa ideia é que, tanto no passado, o Apocalipse teve uma relevância para os primeiros leitores, e na medida, assim como tem as cartas de Paulo e tudo, nós entendendo o que foi dito para os primeiros leitores, podemos aplicar na nossa vida. Então, como os primeiros leitores receberam, e como nós hoje vamos ler, tá certo? E se você ler hoje, se você ouvir, e se você guardar as palavras escritas nessas profecias, você será bem-aventurado e será feliz. E aí explica no final, porque o fim está próximo, ou essas coisas muito em breve, está perto, é a palavra mais apropriada, que está perto de acontecer. Então, o que significa? Significa que João está dizendo que o tempo está se cumprindo. E eu tenho certeza que a vinda de Cristo está mais próximo de nós dentro do tempo, hoje, do que estava ontem, e amanhã do que hoje. Então, com essa absoluta certeza, é que nós estamos mais próximos desse grande dia, nós vamos ler e estudar Apocalipse, ser convidado para ser bem-aventurado. O que é dito nele? Então você vai ver que a proposição que vai ser feita é que Apocalipse conta a história do mundo 7 vezes, que começa com uma perseguição, uma tentativa de destruir a igreja pelo inimigo, e aí a primeira sessão vai encerrar com a vitória do Cordeiro. Começa de novo, e aí você tem 7 sessões em Apocalipse. Lembra que o número 7 é bastante importante aqui. Daí a ideia de 7 igrejas é a totalidade das igrejas. É para todas as igrejas, mas foram selecionadas 7, que serão um assunto nosso posteriormente. Mas agora, de imediato, eu quero que você saiba que essa aqui é a ideia. Não é meramente descobrirmos o que é hoje. Tem gente dizendo que Apocalipse fala de Hitler, fala da Segunda Guerra Mundial, alguém vai achar até a pandemia aqui, porque é um livro de figuras. E talvez por isso mesmo seja de figuras, para podermos aplicar em qualquer época. A gente que diz que o anticristo seria o Papa, ou a besta, por causa do número da besta ser 666, aí faz uma matemática com o que está escrito na coroa dele. Isso é uma maneira de tentar ver Apocalipse como alguma coisa escrita para nós hoje. Mas vejam, eles estavam debaixo da perseguição de Roma. É disso que está sendo dito. Então vai servir em várias épocas de formas diferentes. Mas não que Apocalipse tenha como objetivo falar isso. Só para lembrar, eu li um autor muito bom, foi revelador para mim, me ajudou muito, um escritor batista chamado Ricardo Petrovsky. Ricardo Petrovsky escreve no seu livro e demonstra, falou, não é somente, como disse a senhora Ellen White, que o escrito na cabeça do Papa dá 666, ela que começou com essa revelação. Ele escreve no livro dele e ele mostra como que ele, juntando as letras, ele consegue fazer com que o nome da senhora White seja 666. Ele fala não só o dela, ele pega o próprio nome dele, Petrovsky, Ricardo Petrovsky, faz uma soma e coloca. Então o Ricardo Petrovsky, que escreve o Sabatismo à luz da palavra de Deus, demonstra que esse tipo de utilização de Apocalipse é indevido. Não foi para isso que foi escrito. Nossa tentativa é, com toda seriedade, tentar chegar àquilo que João quis dizer. E é com essa seriedade que nós precisamos aproximar. Porque Apocalipse, por isso que na época de Lutero desprezava, porque era o livro preferido dos hereges. Achavam aqui alguma forma de justificar suas heresias. E aí Lutero, então, tem reservas com o livro. Nós não precisamos ter, porque senão vamos deixar de receber essa bênção, essa bem-aventurança. Então eu te convido que na próxima quinta vamos falar a respeito do início das revelações.
Mas por enquanto fique sabendo que há uma grande bênção te esperando. Pode ler o livro. E aí nós vamos estudando e comentando. E se você tiver alguma coisa que queira saber, alguma dúvida, pode mandar pelo WhatsApp e eu vou ter prazer em responder, tá? Ou mesmo em alguma forma de comunicar. Então, na próxima quinta estaremos estudando o início de Apocalipse, a visão que ele tem de Jesus vitorioso e glorificado, conforme cantamos no hino aqui. Que quando a igreja parece que vai perder, vencendo vem Jesus. No hino é 3 vezes, aqui em Apocalipse são 7 vezes que a igreja vai. Então não são períodos da igreja, tá, queridos? Não pensem nessas interpretações mirabolantes, é muito simples, é escrito para a igreja para confortá-la e dizer a vitória é do Cordeiro. E é essa a bênção que teremos dela. Vamos orar ao Senhor para podermos encerrar? Quero agradecer primeiramente a Deus e também agradecer você que orou em favor das pessoas. Nós tivemos notícias pelo Jorge aqui que o Gabriel foi considerado curado da Covid-19, que porque nós orávamos nisso? Não é Covid-19, deu sim, ele teve um aneurisma. Isso, ele teve um aneurisma. Obrigado, Jorge. O Jorge está informando que foi um aneurisma, foi um outro problema. Mas quem saiu com ele? A Mariana, a menina e a criança. Lá. Isso, a criança Mariana. O problema dela era? Foi atropelada por um cavalo. Ela foi atropelada por um cavalo e graças a Deus hoje recebeu alta. E eu lembro de orar pela Dona Nilza, nossa querida Dona Nilza, que vai começar mais uma sessão de quimioterapia. A Igreja Monte Sião está toda orando por ela, porque ela é muito amada no nosso meio. A esposa do reverendo Coine, deu aulas de escola dominical inúmeras aqui na igreja e sempre compartilhou conosco o seu conhecimento da Bíblia. Deus abençoe a Dona Nilza e que ela passe tranquila por esse momento. Se não me engano, é a última sessão. Vamos orar então a Deus. Pai Santo, pedimos que a Tua bênção seja estendida a todos os enfermos. De uma forma muito direta, agradecemos por esses nomes que foram citados, pela Mariana, pelo Gabriel, e também, Senhor Deus, pedimos e intercedemos pela nossa irmã Nilza, que tomou mais uma sessão hoje, e que o Senhor abençoe e que ela passe tranquilo por ela. Agradecemos pelo grande exemplo que ela tem sido mesmo, debaixo de grandes sofrimentos, sempre testemunhando do Senhor e ajudando aqueles que solicitam sua ajuda. Esteja com a mão abençoando e recompensando essa querida irmã. E abençoa toda a Tua igreja, Senhor Deus, que não passamos por um momento fácil, nenhuma família está passando por um momento fácil, o mundo está debaixo dessa sombra. Pedimos que o Senhor retire, que venha Jesus vencendo mais uma vez, e que nós aprendamos desse livro e obtenhamos todas as bênçãos que precisamos para que o nosso coração seja alegre e aproveitemos os nossos dias não com ansiedade, não com preocupações, mas com celebrações de vitória, porque sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. Pedimos perdão pelos nossos pecados, dá-nos um final de semana abençoado, debaixo da Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus, por todos os lares sintonizados, todos os que congregam conosco essa noite. Abençoa-os pessoalmente, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Então está encerrado o nosso culto. Não se esqueça, domingo, 9 horas, escola dominical, mais uma aula importante para nós.